e depois como presidente empossado mesmo. Governou como presidente de 1931 a 1936. Então, essa é outra lição. Vou abrir aqui, meus amigos, um parênteses. Esta é outra lição que nós devemos assimilar do caso espanhol. A República, na Espanha, a derrubada do rei Afonso XIII, não ocorreu pela mão dos socialistas. Ocorreu pela mão de um católico liberal, como esses que vocês veem por aí. Na fauna neoconservadora, Olavete, o que seja. Então foi um camarada desses que introduziu a República na Espanha e depois abriu a porta para a esquerda mais aloprada se apossar do governo. Professor? Pois não? Me corrija se estou errado, inclusive o Jacques Maritain parece que apoiou o regime republicano, né? Isso! O grande Jacques Maritain aí, né, inspirou grandemente os líderes conciliares aí, boa medida. Isso, Maritain, que escreveu lá o Humanismo Integral. Enfim, isso aí. Um livro com esse título, ele publicou esse livro, inclusive, nessa época, se eu não me engano, que ele publicou a primeira edição do seu livro, O Humanismo Integral, que fez a cabeça de muita gente aí, infelizmente, e foi piorando, né? Foi piorando com o passar do tempo. Jacques Maritain. Então, vocês podem ver aonde que isso leva, meus amigos. Qual que é o resultado disso daí? Onde é que termina essa história? Então, o resumo da ópera é basicamente esse. Você tinha aí na Espanha um Estado católico, o chamado Diretório Militar, que governou o país de 1923 a 1930, mais ou menos. Aí veio a crise mundial, provocada pelo crash da Bolsa de Nova York. E essa crise pegou a Espanha, a oposição liberal, maçônica, socialista, aproveitou a crise econômica para explorar a insatisfação popular, provocar protestos, colocar o governo contra a parede. Sucessivamente, houve um acordo geral costurado pela maçonaria entre a direita liberal republicana, chefiada por um católico liberal, e os movimentos de esquerda, e foi esta frente ampla que venceu as eleições municipais e conseguiu emparedar o governo e, por fim, forçar o rei Afonso XIII a abdicar, a partir para o exílio, enquanto a presidência da República era assumida por um católico liberal. Vocês entendem, portanto, meus amigos, a encíclica Divinis Redentores, onde o Papa Pio XI postula, ensina que o liberalismo prepara o caminho para o comunismo? Então vocês podem imaginar aonde essas pessoas aí querem nos levar. Estão nos levando, infelizmente, estão nos levando, porque nós estamos, enfim, falhando na missão de organizar um polo católico independente, reacionário, com uma agenda máxima, não uma agenda mínima, uma agenda máxima, integrista. Eu vou chegar lá. Quero aproveitar, meus amigos, já que nós estamos falando de república que foi implantada com apoio da maçonaria, sob direção de um católico liberal, eu quero aproveitar, abrir um parênteses, para ler para vocês um trecho da carta pastoral divulgada pelo cardeal Giuseppe Sarto, futuro Papa Pio X, em 3 de setembro de 1894. Portanto, quando ele distribuiu essa carta aqui,
ele ainda não havia se tornado Papa. Ainda não era Pio X. Mas essa carta aqui é muito interessante. Eu vou ler aqui, para que vocês entendam do que eu quero falar. Abre aspas. Abre aspas. Os sacerdotes devem saber que, especialmente na nossa época, não podem ser chamados de ministros de Deus aqueles que se negam a sacrificar suas próprias comodidades e suas vantagens para salvaguardar a integridade da fé, pois ela está ameaçada. Mais que pela negação aberta do ateu, pela astúcia e pela mentira deste pérfido catolicismo liberal. Os católicos liberais são lobos em pele de ovelha. O sacerdote consciente da sua missão deve descobrir suas tramas pérfidas, seus malvados desígnios. Sejam fortes, não cedam. Não cedam onde não devem ceder. Vocês devem combater, não a meio termo, mas com valor. Não em segredo, mas em público. Não a portas fechadas, mas a céu aberto. Fecha aspas. Então, meus amigos, vocês entenderam o que o saudoso Pio X quis dizer aqui na carta pastoral? Depois eu posso disponibilizar na íntegra carta pastoral de 3 de setembro de 1894. Este pérfido catolicismo liberal. Pérfido. Então, é aí que eles querem nos levar. Vamos voltar, então, a